Vontade que dá de ficar aqui ouvindo, né? Esses irmãos cantando, adorando ao Senhor, nos levando assim por meio da adoração para mais perto do trono da graça de Deus. É o que nós sentimos, né? Quando estamos adorando e louvando ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo para Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 3. Capítulo 1, verso de 1 a 3. Abra comigo para este texto. Hoje vamos pregar sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus. Luciana, vai sair? Okay. Tem a Manu. Tá bom. Quantos acharam Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 3. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Eu estou lendo, mas estou ouvindo algumas páginas ainda virando, me perdoe, vamos aguardar todos encontrar então. Para mim é mais fácil, que eu já chego já com a Bíblia aberta, né? Já está ali o esboço dentro do texto, fica mais fácil, né? Mas não tem problema, irmãos. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. E eu fui lá atrás, antes de começar o culto, disse: Laércio, nós vamos pregar em Jonas hoje. Laércio, mais do que depressa, vou preparar já minha Bíblia, pastor. Quantos acharam? Amém. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, queremos te agradecer pelo culto tão maravilhoso. Ó Pai, esses louvores tão lindos, tão edificantes, Pai, que preparou o nosso coração para ouvir a tua palavra. E nós te louvamos por cada irmão dessa igreja, cada talento, cada dom aqui. Ó Senhor, nós te damos graça pela vida deles. Pai, fale conosco agora por meio da tua palavra. Venha ministrar ao nosso coração quanto ao chamado do Senhor à nossa vida. Que o Senhor nos ajude a estar de fato dentro da vontade soberana do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O chamado do Senhor. Se eu perguntasse aos irmãos hoje à noite algum nome das Escrituras Sagradas que inspirou ou que inspira você, que tem influenciado a sua vida cristã, que de vez em quando você está passando por algum momento, você vai à Bíblia, a palavra de Deus, para ler acerca desse personagem, dessa vida, porque você se identifica com ele ou com ela. Talvez homens como Moisés, talvez homens como Davi, como José, como Paulo, como os profetas como Jeremias, Isaías, ou então mulheres como Abigail, mulheres como Ruth, mulheres como Maria, mulheres como Dorcas. São mulheres que nos influenciam, que o seu exemplo de vida cristã fala ao nosso coração. É fato, meus irmãos, que a história, e não somente a história, mas a Bíblia traz para nós muitos gigantes, homens e mulheres que foram homens e mulheres de Deus, devido ao seu caráter, devido à sua personalidade, devido à sua coragem, devido à sua fé, o seu destemor,
em fazer o trabalho, a obra de Deus. Então estas pessoas nos inspiram. Mas devemos lembrar sempre de que todo gigante tem as suas fraquezas, não é verdade? Por quê? Porque todos estes homens são humanos, foram humanos como nós. E todos eles, assim como nós, sofremos inclinação para aquilo que sempre nos atormenta, algo chamado pecado. Ele sempre nos atormenta. Então a Bíblia registra estes grandes homens e mulheres de Deus e também registra as suas fraquezas. Homens e mulheres que foram grandes, que foram chamados por Deus, que nos inspiram, que nos influenciam e que falam ao nosso coração. Homens que fugiram da vontade de Deus. E nesse caso, hoje à noite, no nosso caso hoje à noite, a vida do profeta Jonas. Profeta Jonas. Jonas, ao contrário do profeta Isaías, quando ouviu o chamado do Senhor, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas disse: eis-me aqui, envia outro, menos a mim. Jonas disse isso: envia outro, ó Deus, menos a mim. É triste porque Deus chama pessoas especiais para tarefas especiais. E quando Ele nos chama para algo, Ele está nos dando a chance de sermos mais frutíferos. Ele está dando a chance de nós crescermos na fé. Ele está dando a chance de nós desenvolvermos o nosso amor, a nossa fé para com Ele. Deus tinha um chamado especial a Jonas. O seu chamado era pregar contra o pecado de Nínive, anunciando ali para aquela nação, aquela capital da Assíria, o grande amor do Senhor para com eles. Mas a Bíblia nos relata de que ele recusou a vontade do Senhor, de que ele fugiu dessa vontade perfeita e soberana do Senhor para a sua vida. E quando nós olhamos para o exemplo de Jonas, muitas vezes cresce em nosso coração o ato de julgar Jonas. Muitas vezes nós somos apressados em condenar o profeta Jonas. Mas nós precisamos lembrar que todos nós, de alguma forma, somos Jonas. Todos nós, de alguma forma, somos como Jonas. Geralmente, quando nós entendemos claramente a vontade do Senhor para a nossa vida, nós temos a atitude de recusarmos a obedecer esta vontade soberana e perfeita para nós. Nínive, para Jonas, era uma capital, fazia parte de uma nação, era um povo ali. Mas Nínive para nós pode ser uma reconciliação, que é a vontade do Senhor. Nínive para nós pode ser um perdão, a vontade do Senhor. Nínive para nós pode ser uma aceitação ou até mesmo um conserto que nós precisamos fazer. É uma vontade perfeita e soberana do Senhor. E que muitas vezes, ao percebermos e entendermos isso, nós corremos. Na verdade, Nínive era para todos nós a realização da vontade de Deus. Perfeito? Então, uma vez que você começa a discernir a vontade de Deus, você muitas vezes foge
E eu, muitas vezes, fujo em desobediência essa vontade perfeita e soberana do Senhor. E pode ser que, nesse momento na sua vida, você está em um navio, e o navio da sua vida está indo para Tarsis, e Deus está dizendo para você: psiu, vá depressa para Nínive. Peça para o marinheiro jogar a âncora para você descer e você pegar a direção para a qual eu tenho para você, a direção perfeita, a direção da minha vontade, do meu querer, a direção aonde você vai ser abençoado, a direção aonde eu quero te fazer frutífero, grande, para a glória minha e exaltação do meu nome. Meus amados irmãos, há apenas duas estradas possíveis para nós, na nossa caminhada cristã: ou é Tarsis, ou é Nínive. Só essas duas estradas, não existe alternativa. Tarsis e Nínive significa a direção da estrada de obediência, que é Nínive. E Tarsis é a direção da estrada da desobediência. E o que Deus tem dito para você? E que caminho Deus tem apontado para você? Devemos sempre lembrar de que Deus sempre está apontando um caminho. Louvado seja Deus por isso. Ele se importa tanto conosco que sempre Ele está apontando um caminho para nós. Sempre Ele está mostrando para nós. Mas, por nós mesmos, pelo nosso coração, sempre nós iremos optar pela direção oposta à vontade de Deus. Jonas fugiu, mas ele não conseguiu ir muito longe na direção oposta. E nós não conseguiremos ir muito longe na direção oposta. Deus vai fazer algo para que nós possamos voltar para a direção que Ele quer. Então, meus amados irmãos, não vamos falar hoje sobre fuga, amém? O tema da mensagem hoje não é fujões, não é a fuga de Jonas. O tema da mensagem de hoje é o chamado de Deus. Deus chamou Jonas, Deus tem nos chamado. E como funcionam os chamados de Deus? Eu creio que o primeiro chamado de Deus é o chamado para a salvação. Esse foi o primeiro chamado que Deus fez para nós, para que eu e você viéssemos recebê-lo, receber o seu Filho como Salvador da nossa vida. Você já recebeu esse chamado? Você já é um salvo? Você tem certeza que, partindo agora, você está nas mansões celestiais? Este é o primeiro chamado de Deus. Eu creio que logo após este vem o chamado do comprometimento. Uma vez que você é salvo, você tem o desejo de se comprometer com o seu Senhor, com o seu Deus, com o seu Salvador, com o seu Mestre. E depois desse chamado, nós temos o chamado de servir ao Senhor. Deus tem chamado pessoas para servi-lo. Eu creio também que Deus tem chamado pessoas para pregar. Eu creio também que Deus tem chamado pessoas para o ministério pastoral, ministério missionário. Deus chama pessoas para ministérios específicos. Eu creio que Deus também chama para correção, Deus chama para mudanças. Então, constantemente nós estamos diante de chamados de Deus. E cada um de nós sabemos qual é o chamado que está batendo na porta do nosso coração nesse momento. Cada um de nós aqui hoje à noite temos a certeza qual é o chamado de Deus para nós hoje à noite. Cada um de nós.
Há uma frase que eu ouvi do pastor Augusto, que ele disse o seguinte, eu gostei muito dessa frase. Quando falamos não para Deus, alguém é prejudicado. Meus irmãos, isto é fato, esteja certo disso. Sempre quando nós dissemos não ao chamado de Deus, alguém vai ser prejudicado. Alguém de perto ou de longe. Alguém no presente ou no futuro. Porque Deus, quando Ele nos chama para ser bênção. Então, quando falamos não para Deus, alguém vai ser prejudicado. Lembre-se disso. Vamos repetir essa frase? Eu não tenho o costume de fazer isso e também não gosto de fazer isso, mas essa frase precisa ficar no nosso coração hoje à noite. Vamos repetir? Quando falamos não para Deus, alguém é prejudicado. Então, se Deus está falando no seu coração algo, e você está chamando você em alguma dessas áreas, e você está falando não, a pessoa de perto ou de longe, do presente ou do futuro, ou no futuro, vai ser prejudicado pelo seu não a Deus. Quem foi prejudicado pelo não de Jonas? Os marinheiros. Não tinha nada a ver com o peixe. Esses homens perderam, não eles, eu creio que eles eram um navio mercante de mercadores, perderam a mercadoria daqueles que haviam contratado aquele navio. Foi um prejuízo. Então, sempre quando você diz não, talvez a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, alguém vai ser prejudicado. Mas há algumas características comuns em todo chamado de Deus. Perfeito? Há características comuns em todo chamado de Deus. Seja o chamado para a salvação, seja o chamado para o comprometimento, para servir, para o ministério, para a correção, para a mudança, há sim características comuns. E é por estas características comuns que nós iremos caminhar hoje. A primeira característica comum de todo chamado é que o chamado de Deus, ele é sempre pessoal e intransferível. Veja o versículo 1. Leiamos juntos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Jonas não tinha como, meus amados irmãos, confundir ou negar de que Deus estava falando com ele. Foi um chamado pessoal. Ele não tinha como pensar, mas quem é outro Jonas aqui que é filho de Amitai além de mim? Será que meu pai Amitai tem outro filho chamado Jonas? É você, cara. É você. Se Amitai só tem um filho, ou pode ter outros filhos, mas não com o nome de Jonas, e eu sou Jonas, só pode ser eu. Foi um chamado pessoal. É você que eu quero. E por que intransferível? Porque o chamado de Deus, ele veio como uma ordem para Jonas. E ordem não se transfere. Ordem se cumpre. Deus me dá uma ordem, eu falo, irmão Luiz, eu quero passar para você a ordem que Deus me deu. Não, a ordem se cumpre. Talvez a irmã, meu Deus, me perdoe, Marlene poderia falar isso do seu esposo que é policial, né? A ordem dele deve ser cumprida como policial que ele é, num posto mais alto. E é intransferível porque veio a Jonas como uma ordem. E agora, como Deus falou a Jonas, nós não sabemos.
Será que Deus falou a Jonas como ele falou a Abraão? Porque Abraão ouviu a voz do próprio Deus. Será que Deus falou a Jonas como ele falou a Ezequiel? Ezequiel, Deus deu visão ou visões a Ezequiel. Será que Deus falou a Jonas como ele falou a Jacó, em sonhos? Ou será que Deus falou a Jonas, imprimindo no coração de Jonas uma forte convicção? E esta convicção de que Deus estava falando com ele. E ele ouviu isso aqui, ele tinha certeza de que Deus estava falando com ele. Mas o importante aqui não é como Jonas o chamou, ou melhor, como Deus o chamou. Mas o mais importante é de que o seu chamado foi pessoal e intransferível. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem falado com você. E você sabe que é com você. Não queira transferir. Cumpre o que Deus está falando no seu coração. Cumpra. E como Deus fala nos dias de hoje? Deus fala nos dias de hoje, Manu, ordinariamente por meio do Espírito Santo de Deus. Uma vez pregada a sua palavra, ouvindo a sua palavra. Ele ilumina no nosso coração para nós discernirmos a vontade de Deus em áreas e momentos da nossa vida. Ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo torna claro o que Deus quer para nós, e ele diz: faça isso, discirna isso e viva isso, vá. Deus faz isso, ele usa a sua palavra. E como a palavra chega até nós? Por meio de sermões, da mensagem como essa hoje à noite, talvez por meio de um testemunho, talvez por meio de exortações, de conselhos, de circunstâncias, talvez por meio da oração, porque em oração Deus também fala ao nosso coração. Mas o fato é de que o chamado de Deus é pessoal e intransferível. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Oh, amados irmãos, Deus tem expressado a sua vontade soberana a nós por meio do seu Filho. Primeiramente, por meio da vida do seu Filho, por meio das palavras do seu Filho e por meio da obra do seu Filho. Preste atenção naquilo que Jesus tem ensinado, aquilo que Jesus tem dito. Pastor, e o Velho Testamento? Todos apontam para o Filho, Jesus. E Ele é o Verbo encarnado, Ele foi o Verbo encarnado, o Logos de Deus. Olhe para o Filho. Leia mais sobre o Filho. Ande mais perto do Filho. E você vai discernir o chamado e a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Meus irmãos, o chamado de Deus é também pontual. E não somente pontual, ele é impossível. Estes são outros ingredientes para todos os chamados de Deus. É pontual e impossível. Versículo, volta a sua Bíblia para Jonas. Versículo 2 diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ou seja,
O chamado de Deus é pontual. Jonas agora ele tem clareza de que é com ele. E o chamado de Deus é sem complicação. Deus disse para ele: levanta-te e vai depressa à grande cidade de Nínive. Deus está apontando para Jonas o tempo e a ação. Jonas, é agora. É agora, Jonas. É para ser já. Deus está dizendo para ele: Jonas, você não pode esperar. Você não pode se acomodar. Levanta-te e vai agora à grande cidade de Nínive. Você lembra na palavra de Deus, não precisa abrir, em Lucas 9, quando Deus fala para alguns homens que queriam ser discípulos dele. Um falou: Pai, Senhor, deixa-me primeiro sepultar os meu pai. Jesus disse: olha, deixa os mortos sepultar os mortos. E ele se dirige a outro e diz, o outro diz para ele: Senhor, deixa-me primeiro despedir dos meus irmãos. Jesus se volta para ele e diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Essas palavras, deixe-me primeiro, está ali em Lucas para representar o quê? Para representar a procrastinação ao chamado de Deus. Meus amados irmãos, não podemos procrastinar o chamado de Deus. O chamado de Deus é pontual. Ou seja, se Deus está pedindo para você fazer algo, faça agora. Talvez há muito tempo Deus está falando ao seu coração, chamando você para você fazer algo, e você está dizendo: deixa-me primeiro. Deus está falando com você. É algo que você precisa resolver? É uma decisão que você precisa tomar? O chamado de Deus é pontual, é para agora. Mas esse chamado, ele também tem uma característica de impossível. Por que impossível? Porque era impossível para Jonas. Aquilo que Deus está pedindo para Jonas fazer, era impossível para ele fazer sem a ajuda de Deus. Deus vai dizer claramente: vá e pregue a grande cidade de Nínive. Deus ainda dá o ênfase do grande. Jonas, aquele trabalho não é pequeno, aquele trabalho é grande. Deus, no chamado a Jonas, ele está descrevendo o tamanho da responsabilidade de Jonas. Nesse momento, Deus está colocando sobre os ombros de Jonas o peso da responsabilidade. A responsabilidade era grande, mas não era impossível. Porque Jonas teria que contar com a ajuda de Deus. Querido, se Deus está chamando você para algo para você fazer, Ele de forma alguma está esperando que você faça isso sozinho, por você mesmo, pela sua força, pela sua capacidade. Quando Deus chama a nós para fazermos algo, Ele diz: eu estou aqui para ajudar você. É eu que vou te capacitar para você fazer e cumprir aquilo que eu quero que você faça. Então não se preocupe, apenas vá e faça. E Deus vai te capacitar. O destino de Nínive estava nas mãos de Jonas. E o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Pastor, é muito para mim, eu não consigo. Confie no Senhor. Se Ele já te mostrou, se você já discerniu a vontade dEle, não se preocupe com as consequências. Deus vai cuidar. Amém? Quantos creem nisso? Amém. O chamado de Deus, ele é pontual e impossível para nós sozinhos. E Deus continua fazendo isso, amados irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua chamando cada um de nós a fazermos coisas impossíveis e até absurdas.
difíceis para nós. Mas Ele está dizendo: não relute, eu vou estar com você, eu vou te capacitar. E ultimamente, hoje à noite, o chamado de Deus, ele é pessoal e intransferível. O chamado de Deus é pontual e impossível. E ultimamente, o chamado de Deus é proposital e é incrível. É incrível. Você nunca sai perdendo. É incrível, é maravilhoso, é grandioso. Versículo 2, ele vai dizer: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porque é proposital o chamado de Deus, irmãos? É porque sempre Deus tem um propósito. E qual é o propósito de Deus em chamar Jonas? Primeiramente, que Deus esperava de que Jonas falasse da grandiosidade dele, da sua justiça, do seu juízo, também do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua graça. Podemos dizer que Jonas estava sendo chamado para levar o Evangelho, porque o Evangelho é tudo isso. O Evangelho é amor, é compaixão, é graça, mas o Evangelho também inclui juízo. Sim ou não, irmãos? E esse propósito que Deus estava chamando Jonas para, era bom para Jonas e bom para os ninivitas. Então lembre-se sempre disso, quando Deus chama você para fazer algo, significa que vai ser bom para você, não é para o seu mal, mas é para o enriquecimento da sua vida, e principalmente para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Mas ele não é só totalmente proposital, é incrível. Por que incrível? Porque esperava-se o resultado da conversão do coração dos ninivitas. O abandono da maldade no coração daquele povo. A transformação completa daquele povo. E nós conhecemos um pouco a história dos moradores de Nínive. Nínive, meus amados irmãos, era a capital da Assíria. E sabe o que aquela nação fazia para com o povo de Israel, o povo de Jonas? Aquela nação atormentava da pior maneira possível os israelitas. Para um bom hebreu, que no caso Jonas, lembrando das palavras do Senhor ao seu patriarca principal, Abraão, porque Deus disse a Abraão: olha, eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como um bom hebreu, uma vez que Jonas está vendo Nínive vindo para cima de Israel, amaldiçoando Israel, o que Jonas esperava? Jonas esperava de que Nínive fosse destruída, amaldiçoada. Na cabeça de Jonas passava de que Deus trouxesse uma praga sobre a cidade de Nínive. Na cabeça de Jonas, Jonas pensava de que Deus deveria trazer uma seca sobre aquela cidade. Na cabeça de Jonas, ele ansiava de que a ira de Deus fosse derramada com poder sobre aquela nação, começando por Nínive. Mas o que Jonas está encarando agora é totalmente diferente. O que Jonas está encarando agora é o arrependimento de Nínive, aquela nação pagã que era arqui-inimiga de Israel. E o que Jonas faz? Ao perceber o propósito de Deus, ao perceber como o seu chamado tinha como resultado algo incrível, o que ele faz? Ele foge. Meu amado irmão, isso deve falar muito ao nosso coração. Ao perceber que o seu chamado vai trazer na sua vida algo incrível,
não postergue, não procrastine. Não deixe de experimentar estas maravilhas de Deus na sua vida, na vida da sua família. Veja o que Jonas vai dizer no capítulo 3, verso 10. Olha que ele vai dizer: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria, e não o fez. Capítulo 4, verso 1 e 2, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, quando Jonas percebeu o que Deus estava pretendendo fazer, o Deus que ele tinha, tão longânimo e maravilhoso, ele falou: sabe de uma coisa? Eu não vou lá não, porque eu não quero isso para este povo. Meus amados, queridos irmãos, o chamado de Deus é proposital e incrível. Quando nós obedecemos o chamado de Deus, Deus vai provocar mudanças radicais na nossa vida e na nossa família, para a glória dele. Mudanças permanentes, coisas incríveis hão de acontecer na nossa vida, quando nós dissemos para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero obedecer a tua palavra e a tua vontade. Vamos terminar com Jeremias 33:3. E depois nós vamos para Efésios 3:20. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Vamos começar do versículo 1 de Jeremias 33, que diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Vamos parar aqui. Deus está falando do seu domínio. Deus está falando da sua autoridade, da sua soberania e do seu poder. Eu sou esse Deus, Jeremias. Agora veja o versículo 3, o que ele diz: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Jeremias, eu sei que você está passando por um momento difícil. Talvez Jeremias estava naqueles dias onde ele estava a ponto de largar o seu ministério. Jeremias chegou a um ponto dele dizer: Senhor, eu não vou pregar mais para este povo. Mas agora Deus está falando para ele: vem a mim, Jeremias, obedeça o meu chamado, e eu vou mostrar para você coisas maravilhosas, coisas insondáveis. Este é o meu plano. O que você tem que fazer é apenas vir a mim, obedecer o meu chamado, fazer a minha vontade, e você vai experimentar coisas grandes e firmes que ainda não experimentou. Meu amado irmão, muitas vezes nós pensamos que já experimentamos tudo de Deus. Ah, que engano grandioso! O nosso Deus tem muito mais para fazer na minha vida, por meio da minha vida e na vida da minha família e na vida daqueles que me cercam. Ouça o chamado do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios 3, 20. Podemos ler juntos? Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós servimos um Deus que pode fazer tudo, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, quando nós estamos dentro da sua vontade e do seu chamado.
O chamado de Deus é pessoal e intransferível e chega até nós de forma pontual e, humanamente falando, impossível, para agirmos de forma proposital e incrível para a glória do Senhor. Meu amado irmão e amigo, qual é o chamado de Deus para você? Qual tem sido durante esta sua vida cristã, ou talvez nesses últimos dias, o chamado de Deus? Qual tem sido? O chamado de Deus tem como por objetivo nos abençoar, nos santificar, fazer com que eu e você seja útil e grandiosamente abençoado e frutos sejam dados ao Senhor. Então, meu querido, responda ao chamado de Deus primeiramente com fé. Responda ao chamado de Deus com esperança e com amor ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida.